O avanço da Omicron traz dúvidas sobre como será 2022, se será desta vez que a gente vai se livrar da Covid ou pelo menos da preocupação imposta pela Covid. Aqui no Brasil, os casos confirmados de Covid e pessoas com sintomas gripais estão fazendo aumentar os atendimentos em algumas unidades de saúde. É exatamente sobre esse assunto que eu converso agora com a infectologista do São Luís, do Hospital São Luís e da Medicina Interna Personalizada, Raquel Moarec. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Doutora Raquel, a gente está assistindo a uma alta no número de infecções aqui no Brasil e eu pergunto para a senhora se isso já pode ser atribuído às comemorações de Natal, quando naturalmente e muito compreensivelmente relaxamos um pouco e abraçamos, festejamos, celebramos depois de tanto tempo separados. Já pode ter a ver com esse relaxamento visto no Natal? Esse relaxamento do aglomerado de pessoas, né? Isso sim. É que a Omicron ou qualquer mutação do coronavírus, ele faz algum burlamento, né, do sistema nosso de defesa e faz com que a gente volte a ter um aumento no número de casos. A preocupação é a quantidade de casos, é a quantidade que pode levar a aumento maior de resistência. Então, o paralelo é vacinar e não aglomerar para a gente evitar resistência. Isso é muito difícil no fim do ano. Agora, apesar desse aumento de casos, o número de mortes não está subindo. É claro, me parece muito claro, mas eu gostaria que a senhora falasse sobre o peso da vacinação nisso. Então, Márcio, olha, a vacinação ela vem para diminuir mortalidade e gravidade. E está conseguindo, com a dose de reforço, segurar a gravidade dessa Ômicron. Então, ela é mais leve, mas a quantidade pode levar ao aumento de atendimentos em hospitais e, provavelmente, logo em seguida, aumento de casos de internação, pelo número grande de casos. Então, realmente, vacinar nos trouxe um suspiro, um alívio em relação à gravidade e internações com síndrome respiratória aguda grave. Nós temos agora um aumento de casos com sintomas mais leves, mas o problema é eles presentes, os casos ainda acontecendo, leva a aumento de mutação, porque o coronavírus, por ser um RNA, ele vai levar provavelmente burlar esse sistema de ser leve para sobreviver, levando a gravidade logo em seguida. E esse número, doutora, de 1 milhão de infectados, 1 milhão e 400 mil infectados em 24 horas no mundo, nunca visto desde o começo da pandemia. A gente pode atribuir isso diretamente à Omicron? Então, olha, nós já temos a invasão, apesar da gravidade da Delta em todo o mundo, nós temos a invasão da Omicron, independente ou não de quem está predominando naquele país. Isso quer dizer, ela realmente, por mutação, ela está se sobressaindo em todos os locais. Mas por diminuição de mortalidade, já mostra que ela é um pouco mais leve e a gente até consegue tratar adequadamente todos os pacientes que vêm e procuram assistência à saúde nessa época. Mas, realmente, a presença pode levar a um aumento de gravidade e queda imunológica das pessoas. Então, que nem Israel aí falando que vai aguardar a 4ª dose para saber se realmente é necessário ou não, e o mundo em stand-by em relação só a 3ª ou mais doses. Então, isso realmente vai nos levar a esperar, analisar a gravidade ou não da Ômicron. Ela ainda não está definida como um quadro leve. Pois é, isso é muito claro também. De acordo com os especialistas com quem a gente conversa, a doutora Raquel está confirmando isso. O ideal seria acelerar a vacinação, expandir os grupos-alvo. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde ainda reluta em vacinar crianças entre 5 e 11 anos de idade, apesar da liberação da Anvisa, apesar do que vemos em quase 40 países ao redor do mundo, de vacinas sendo aplicadas já em crianças. Qual pode ser o risco, doutora Raquel, da gente estar adiando esse início da vacinação para essa faixa etária?
Então, o mundo já mostrou, e nos trabalhos já mostraram agora, um aumento significativo de síndrome e angústia respiratória em crianças. Isso se deve com o aumento no número de casos na faixa etária não vacinada. Isso inclui de 5 a 11 anos. Então, a vacina mostrou que ela é para diminuir gravidade, seja em qual faixa etária estivermos. A vacinação sendo ainda postergada nessa faixa etária, nos dá, infelizmente, o risco maior da replicação e o aumento desse caso, não só nessa faixa etária e naquelas pessoas que estão ainda próxima da terceira dose, que ainda não tomaram. Então, vai ter um aumento de casos enquanto a gente não tiver a população inteira vacinada e protegida de formas graves. Raquel Moarec, infectologista, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite para a senhora. Boa noite a todos. Obrigada, Márcio. Foi um prazer.